Olá, pessoal. Tá começando mais um Pata da Onça aqui com a Denise Oi, tudo bem? e nosso querido Gabriel. Olá, tudo bem a todos? Primeiramente, Gabriel, vamos se apresentar pro pessoal? Vamos. Eu sou Gabriel Carvalho, estou como pré-candidato a deputado federal. Sou empresário, moro na cidade de Fortaleza, no Ceará, e estamos trabalhando hoje para a gente mudar a situação aí do nosso estado e do país, né, que está bem complexa e seguindo para um rumo que está um pouquinho complicado. Exatamente, o Gabriel foi um grande ganho aí pra nós, né, Denise? Esses novos quadros são uma esperança, né? Exatamente. Uma perspectiva de mudança, de enxergar os problemas como eles realmente são, É. pra gente poder melhorar eles, né? E enfrentá-los como eles realmente são Enfrentar. e como tem que ser enfrentado, né? Toda essa energia de quem não tem rabo preso, e acho que isso é maravilhoso, né? Isso é contagiante. E as pessoas elas precisam aprender a ter essa visão, a ter esse olhar, né? Eu acho que as pessoas precisam perceber isso, né? Porque hoje a política está com a grande parte com o rabo preso e deixa de fazer o que tem que ser feito por esse motivo, porque senão eles se prejudicam pessoalmente devido à corrupção, desonestidade intelectual, inclusive, né? O uso da manipulação das pessoas aí para se manterem sempre no poder, em vez de fazer realmente a função deles, o trabalho, a obrigação deles, que é voltar da população, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem aí grandes quadros aí para essas eleições de 26. Estamos animados, Então, né? todo mundo animado. Na expectativa. Ô, vamos começar. Qual que é a nossa primeira pauta? Vamos falar sobre o irmão do Wesley Safadão? Vamos, o irmão Eita. Eu não do sabia que ele era Popstar. prefeito. Aí veio a notícia, né, de que, Nem ó, eu sabia que ele era prefeito. ele é prefeito em Aracoiaba. O irmão do Wesley Safadão é afastado e a vice assume a prefeitura de Aracoiaba, né? Edim, que é o irmão do Wesley Safadão, está com os direitos políticos suspensos devido a uma condenação definitiva por estelionato. Que beleza, hein? Cara, é tão complexo que já começa antes disso daí acontecer, né? Porque a mãe do Wesley Safadão também foi caçada, né? Na prefeitura da própria Aracoiaba, né? Ela foi caçada por abuso de poder econômico e o irmão dele se elegeu graças a ela. Ela ajudou a colocar ele no poder, né? Na verdade, graças ao Wesley Safadão. Por isso que eu não concordo com esse uso de imagens públicas que já são famosos em outros nichos, como forma de eleger alguém. Porque a pessoa, nesse formato, não é eleita pela capacidade dela de ser um prefeito, é eleita por causa da campanha Por causa da eleitoral, fama, né? da fama que foi usada aí, uma imagem como garoto propaganda, né, do Wesley Safadão, Isso. para ser colocado lá. E aí a Porque aí gente... começa a ser até desleal para uns outros, né? Porque eles estão usando a fama. Agora, assim, o que mais me impressiona, assim, é que é uma família de pistoleiro, né? Pistoleiro que. Não, então vamos lá, né? Pô, é a mãe tá envolvida, que foi caçada, foi condenada, não é isso? Foi Foi condenada e condenada. caçada, e agora o irmão. É assim, é bem complicado, por isso que eu digo, né? A população ela precisa começar a ter outros olhos para as coisas, Sim, né? Para a política principalmente, né? e o motivo da cassação que é extremamente sério. É crime, né, por estelionato. É um 7-1. Então, como é que a gente tem um estelionatário como prefeito de uma cidade? Então, no cenário atual da nossa política brasileira, que a corrupção cada dia toma mais conta. E aí eu pego e coloco um estelionatário, que ainda estava respondendo o processo, ainda não tinha sido condenado, agora é condenado, então ele é um estelionatário, como prefeito de uma cidade. E no Ceará já tem o costume de ter prefeitos caçados por diversos motivos, né? E aí a gente vem com uma situação dessa, ainda levando indiretamente o nome do Wesley Safadão, que representa o estado do Ceará no Brasil inteiro. O que eu não consigo entender, assim, por exemplo, assim, como que uma cidade, sabe, não tem informações, um mínimo de informações, porque ele estava em processo de andamento, não é isso? Essa questão dele. Sim, desde antes dele se eleger, inclusive, Então né? ele já tinha um histórico. Como as pessoas votam em pessoas que ela não conhece quem é, só porque é parente do famoso? É isso que eu queria pedir para vocês. O que vocês acham? Vocês acham que falta mais critério na hora de lançar essas candidaturas por parte da Justiça Eleitoral? Ou falta mesmo critério das pessoas na hora de votar? O que vocês Eu acho que é acham? ambos. Eu acho que ambos, mas eu acho que o povo carrega o peso maior, porque o povo hoje vota mais pelo lado emocional. Prova disso tá aí os shows que elegem tantos prefeitos, Nossa, reelegem, né, usando isso como forma de ganho de capital político. Então, eu acho que o povo tem sim grande parte de responsabilidade sobre isso, e eles não levam em consideração a questão técnica, não usam a razão para avaliar em quem eu vou votar. Usam mais o emocional. Então tem diversos políticos hoje que a gente pode ver que foram eleitos
de forma emocional, não porque ele tem capacidade Eu acho que técnica, a ele grande tem, maioria, sabe o que tá né? fazendo. Vamos arriscar que a grande maioria. Então, mas isso reflete também, eu acho, na própria educação, né, da população. A população ela está muito empobrecida culturalmente, assim, em todas as situações. E a gente sabe que isso, eu acredito, eu não sei a opinião de vocês, mas isso é uma estratégia mesmo, esse empobrecimento cultural das pessoas, porque as pessoas elas começam a não ficar críticas às situações, a tudo, e é muito triste. De fato, é uma questão ideológica até, né? Da É. política brasileira, que vem sendo construída já há muito tempo. E o Ceará e o Nordeste, de forma geral, em si, infelizmente, carrega o peso dessa cultura, né, ideológica, política, que vem sendo implantada e doutrinada para a nossa população já há muito tempo. Então, a população acaba ficando refém deste formato e elas acabam fechando os olhos, tendo os olhos tapados para olhar para o que realmente importa, né? Para a capacidade, usando a razão, capacidade técnica. Será que essa pessoa realmente é habilitada para isso? Será que essa pessoa realmente vai fazer por nós? Se ela é capaz disso. Porque, por exemplo, se a gente for ver num cenário maior, vamos lá, vamos colocar a família do Wesley Safadão. Eles só estão enriquecendo eles mesmos. Só estão Qual é enriquecendo a eles mesmos. vantagem que tem desde a mãe do Wesley Safadão, do irmão do Wesley Safadão e do próprio Wesley Safadão? Eu não tô tirando assim, vamos separar as coisas aqui. Eu não tô dizendo que ele artisticamente ele é ruim, não. Até tem umas músicas do Wesley Safadão que são legais, assim, eu não tô dizendo isso. Eu tô falando em toda essa questão dessa estrutura que tá acontecendo. Só quem tá sendo beneficiada é a família e os afins. E na verdade o Wesley Safadão, por mais que ele, eu vou falar assim, ele como artista, ele tem seu mérito, sem dúvida nenhuma. Mas ele enriquece hoje principalmente com o uso da questão pública. Porque Sim. hoje o maior o capital dele vem do setor público, inclusive em contratações para shows. O Wesley Safadão hoje, possivelmente é o cantor mais caro do Nordeste, acredito eu. E com certeza está entre os mais caros do país. Então o Wesley Safadão é cobrado à prefeitura aí 1.300.000, 1.400.000 por um show. Eu, na minha visão, sempre venho batendo na tecla da questão cultural, que esse dinheiro podia ser muito bem usado para fomentar a cultura regional, os artistas regionais, que inclusive muitos cantam até muito melhor do que um Wesley Safadão. Ah, sim, com E certeza. não só cantam melhor, mas os próprios compositores das músicas que ele canta são grande parte do Nordeste e eles não têm o E, prestígio na que verdade, as deveria pessoas ter. nem sabem, às vezes, daquela música que é daquele compositor, né? Nem sabe que é daquele nem sabe, compositor. desconhecem. Então, e essa questão da influência política é o que mais me mata, assim, sabe? Porque, assim, ela foi eleita porque a mãe, provavelmente ela foi eleita e ela deve ter usado isso porque ela é mãe do Safadão. Com certeza. O sem irmão dele dúvida também nenhuma. foi eleito porque é o Dona irmão Bill, do muito Safadão. famosa. Sim, por isso que eu pedi pra vocês sobre os critérios, porque eu já presenciei situações em que, por exemplo, tinha um candidato que era de mais idade e tinha um candidato a governador na época que era jovem, bonitão, arrumadão. E uma pessoa falou assim pra mim: eu não vou votar nesse velho mulambento, eu vou votar no outro que é mais bonito. Ó. Cadê o critério? Mais uma vez usando um critério emocional. A pessoa olha... Emocional, mas ó, é emocional e burro, né? É emocional e burro, porque, por exemplo, depende do jeito que ela tá usando essa emoção dela, né? Porque, assim, por exemplo, assim, seria um fator muito mais emocional vendo as coisas melhorarem, vendo as coisas progredirem. Mas é aquela questão, as pessoas hoje em dia, o intelecto tá muito raso. Então as pessoas não fazem nem força para se aprofundar um pouquinho mais nas coisas que até seria interessante para elas. Exatamente, estão acomodadas. Exato. Então, Mas, é isso. vamos ser sinceros, o povo hoje está acomodado com a própria vida deles, eles não têm dificuldade para lutar até para melhorar a própria vida, prefere às vezes dar até desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Imagina então para escolher um político, que é um assunto tão extremamente sério hoje para o nosso país. E se isso não mudar agora, o país vai continuar seguindo por um rumo que vai só piorar cada vez mais. Ah, com certeza. A gente vê hoje outros países aí, o cenário atual acontecendo, que já chegaram no lugar para onde o Brasil está caminhando, né? O próprio México agora, a guerra que está tendo internamente lá, vamos chamar assim, é uma prova do que se tornou aí os cartéis, que é o caminho para onde o Brasil está caminhando com as facções criminosas, que não é feito nada. Então, Exatamente. infelizmente, se as pessoas não mudarem a forma de critério de votação, de escolher um candidato, de eleger alguém, o Brasil vai entrar num poço que pode ser um poço Sem difícil volta. de sair do fundo. Exatamente, também concordo. E você, Denise? Não, e outro critério também, a pessoa chegou pra mim e falou assim: eu queria ter votado no X, mas votei no Y. Eu falei: ué, por que você votou no Y? Porque o X ia perder. Então, pra mim, isso daí é o sentimento maior que tem de derrota. Essa pessoa parece que nasceu derrotada e vai morrer derrotada. É porque nós vivemos em coletividade, então a gente tem que pensar no coletivo. Porque se fosse pra pensar mesmo, a gente queria que aquela pessoa se ferrasse. Porque assim, gente, é sua opinião.
você não vai por causa de todo um contexto errado ainda. Todo um contexto errado. O problema é que a leitura que eu faço com uma pessoa que pensa assim, provavelmente ela deve fazer várias escolhas na vida dela dessa forma. Em vez de eu escolher o melhor pra mim, peraí, eu vou escolher o que é menos pior. E ela vai ficando aí, levando, empurrando a vida, levando uma vida ruim. A vida sendo uma não desgraça. tendo qualidade de vida, não conseguindo desenvolver, simplesmente por esse tipo de pensamento disfuncional. É o que eu chamo de pensamento de escassez, pensamento de pobreza. Só que isso reflete em toda a nação. Eu sou refletido nisso. Mesmo que eu não pense dessa forma, a forma que essa pessoa pensa, e várias outras também pensam assim, que a gente sabe disso, reflete também na minha vida. Então eu vejo isso como obrigação de que eu, que penso de uma forma que eu acredito que seja mais construtiva do que essa daí, convencer essas pessoas a mudarem de opinião. Mostrar, abrir os olhos dela, tirar o tapa-olho que tá ali para que elas consigam enxergar que existe um caminho melhor. Tirar essa cortina de fumaça, né? Tirar essa cortina. Eu acho que essa daí é a parte mais difícil, a parte mais morosa e aquele trabalho de formiguinha que a gente precisa fazer. Né? Exatamente. As pessoas, elas precisam voltar com aquele sentimento de cidadania, voltar com aquela vontade de ela decidir as suas situações. O patriotismo Não, verdadeiro. Fazer a própria análise. É uma questão cultural. É uma questão cultural. Isso precisa de mais educação para poder melhorar. Essa geração não vai mais aprender isso. A gente tem que pensar nas futuras gerações. Exatamente, e é só assim que vai melhorar. Inteligência emocional, para as pessoas se amarem mais. Porque se as pessoas se amarem mais, elas vão votar mais corretamente também. Sendo bem sincero. Bora então para o próximo? Eita, menina. Essa pauta aí vai render. Vamos falar da família maravilhosa. Nossa, hoje a família Cabaré. Agora eu vou ser cancelado. Hoje eu vou ser cancelado com essa pauta aí. Pra mim, essa é família, eu apelidei a família Cabaré. Pessoal, vamos entrar no contexto então. O senador Flávio Bolsonaro chamou a atenção nas redes sociais ao publicar uma mensagem pedindo apoio a todas, todos e todes em seu perfil no X. A expressão associada à linguagem neutra e frequentemente criticada pela direita gerou repercussão no meio político. Na postagem, o parlamentar escreveu: "Tá todo mundo querendo vencer a discussão, mas o que precisamos é ganhar a eleição. Gostaria de contar com todas, todos, todos, todes, todes." O movimento foi interpretado como um gesto de moderação em meio à tentativa de ampliar o eleitorado. Pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio busca se apresentar como uma versão mais moderada do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai. A adoção da linguagem inclusiva, no entanto, destoou do discurso tradicional do grupo político. Gente, como é que é? Repete lá. Como é que ele falou? Todos, vai lá que eu vou completar depois. Vai, como é que é? É todos, 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 todos. Ovo maltine, leitinho e que mais? Como é que fala Porque o aquilo ali? negócio tá aumentando cada vez mais o cardápio. Pois é, as isso- opções. Isso já é uma prova inicial, né? Que o bolsonarismo em si não tem um projeto de país, tem um projeto de poder para a própria família, um poder familiar, né? Isso. Que está disposto a abraçar qualquer pauta para garantir voto. Isso é fato. Até porque. Até pautas que eles mesmos batiam. Exatamente. Isso Né? mostra um desespero, né, Gabriel? Gente, isso daí pra mim, foi o que mais impactou. Pautas que eles batiam, agora eles estão querendo o quê? Mudando. Eu vejo isso aí até como um estelionato eleitoreiro, eu vou chamar assim. Porque ele que sempre defendeu o conservadorismo, né? Sempre, o Bolsonaro em si sempre teve discursos homofóbicos Sempre. e tudo. E hoje o Flávio, eu não consigo nem Machista. imaginar o Flávio Bolsonaro falando os termos que ele tá usando. Então ele tá usando isso aí basicamente como apito de cachorro, sabe? Apito de cachorro, que você assovia para o cachorro vir. A cachorrada Opa, minha. vem. Então, usando isso aí pra captar capital político por algo que nem eles mesmos acreditam, que o próprio conservadorismo. E isso, detalhe, em plena época que a esquerda usou de forma assim, constrangedora de ridicularizar em rede nacional o conservadorismo. E agora o Exatamente. próprio Flávio Bolsonaro vem e dá esse E golpe reforça. de cara no conservadorismo. Uma pauta que nem mesmo dentro da própria esquerda não existe um consenso, nem mesmo dentro dos próprios LGBT não existe um consenso sobre linguagem neutra. Porque isso daí dizem que é inclusivo, mas quantas pessoas podem ser prejudicadas pelo essa implantação que eles querem da linguagem neutra? Na verdade, inclusive, não tem nada de inclusivo se a gente for ver Exatamente. propriamente. Na tentativa de incluir, acaba excluindo, na verdade. né? E é um flerte claro com a própria ideologia de gênero que foram criadas para criticar exatamente essas questões, e ele já flerta de cara com a ideologia de gênero. Algo que pra eles sempre mim, bateram contra. Eu acho que foi uma coisa muito impactante, assim. Porque sempre foi uma coisa muito clara que eles eram contras. Entendeu? E de repente, eu cansei de ver vídeos do Bolsonaro sendo homofóbico, de metendo todos na ali, vida metendo inteira. o cacete na linguagem neutra. Entendeu? A gente vê aquele prefeito Brunini, sabe o Brunini?
a todo momento descendo o pau na linguagem. E eu não consigo entender. É o que a Denise falou. É um misto de desespero, entendeu? Querem pegar qualquer coisa no último suspiro, entendeu? Mas eu acho que é isso que a população deve analisar. E outra coisa, sempre bateram no PT, no Lula, e estão usando basicamente o mesmo tipo de discurso É a populista mesma coisa. pra se manter no mesma, poder. é a mesma narrativa, entende? Então as pessoas têm que ver, assim. É que, assim, eu acho que a maioria do público bolsonarista, eles são muito rasos no intelecto. São. Então, por exemplo, eles não vão conseguir, talvez até isso, que tá na cara de todas as letras, eles não conseguem ler, ou eles conseguem ler, só que eles estão no mundo multiverso, que eles preferem ficar nesse mundo multiverso. Exatamente. E eles não sabem discutir sobre pautas sérias. Por exemplo, Não. essa é uma pauta séria, concordando com ela ou não, é extremamente sério. É complexo. Eu queria ver o Flávio Bolsonaro em um debate discutindo sobre essa pauta. Ele não consegue. Você consegue imaginar Eduardo Ele não Bolsonaro? consegue seguir essa Você linha. consegue imaginar Eduardo Bolsonaro falando todes? Não. Flávio Bolsonaro? Então, Carluxo isso, falando gente, todes? É impressionante, não tem como. Imagina Bolsonaro falando todes. Todos. Por que Imagina. esse X? Todos. Eu não sei nem se é assim que fala. Ele escreveu todos. Acho que na minha cabeça ele quis incluir os carioca. Todos. Eu também não entendi. Mas assim, gente, tá tão ridículo. É tão ridículo o negócio. Agora, eu acho ainda mais Gabriel, constrangedor para os próprios LGBT que estão apoiando o bolsonarismo hoje. Eu acho ainda mais constrangedor, Se porque isso só submeteram. prova o populismo barato do Flávio Bolsonaro. Assim, toda vez que a gente vê, vem uma bomba. A impressão, às vezes, que eu tenho, Gabriel e Denise, é que a própria esquerda, ela tá deixando ele pegar a corda e se enforcar sozinho, porque ele só tá se enforcando cada vez mais. Ele tá se enforcando, mas só que tem pessoas que são enganadas por isso daí. Tem gente que vai, igual cachorrinho, igual eu falei, a questão do Sim, por apito exemplo, cachorro, as vai. do Zap, entendeu? Aquelas pessoas assim, Quantos- que é mito quantos- pelo mito, entende? Ele tem essa diferença. Mas tem uma hora que mesmo assim, que tá chegando num ponto, que eu acho um nível hard, assim, que tá impossível não ver. Ele vai começar a decair, porque a gente tá impressionante. A própria, a população LGBT. As entendeu? pessoas precisam abrir os olhos e perceber isso. Tem gente que acredita. Quantos LGBT hoje você tá vendo apoiando o bolsonarismo? Que sempre bateu neles? Quantos? Transexual, trans de direita. Você já viu trans de trans de direita direita, apoiando o exatamente. bolsonarismo e agora ele solta essa? E eu aposto que até mesmo ela é contra a linguagem neutra. Porque ela sabe o quanto isso é prejudicial para todos. Que exclui Inclusive para as ela. crianças, por analfabetismo hoje que é gigantesco no Brasil. Tanto o analfabetismo das pessoas que não sabem ler nem escrever, quanto o próprio analfabetismo funcional, que as pessoas saem da escola hoje sem saber a língua portuguesa direito, exatamente. sem saber matemática direito, sem saber entender ali um texto, sem saber escrever um texto. Imagina agora a gente falar sobre inclusão de linguagem neutra na língua portuguesa. Então, eu acho que isso daí deve ter sido uma estratégia dele, mas uma estratégia que foi muito arriscada. Só que eu acho que isso daí vai prejudicá-lo muito. Porque é uma coisa que eles sempre bateram. Não é o perfeito. Como você falou, você imagina o Flávio dizendo todes? Não tem como. Eu tenho, eu tenho a sensação que ele contratou uma marqueteiro do PT. Só pode. Não, eu acredito, eu também acredito nisso, entendeu? Mas saber, o PT é tão estrategista Tratou. que acabou enganando eles porque eles têm uma limitação muito grande. Então, pode ser que, sei lá, né? Eu também acredito numa coisa dessa. Tá ficando assim. Às vezes tem certas coisas que a gente vê e fica tão bizarro que você não consegue nem entender qual é a linha de pensamento, qual é a linha de estratégia que eles querem utilizar. Pra mim não tem linha de estratégia. Ele, Pra mim é burrice mesmo. Pra mim, ele é um político que não tem opinião, ele não tem uma opinião clara sobre as cláusulas. Ele vai falar o que precisa ser dito pra ganhar voto. Ele não tem um posicionamento firme. Ele nem sabe ainda o que ele tá fazendo no Senado. Exatamente. Quiçá planejamento de presidência, alguma coisa. O que eles ainda estão aí, porque eles têm uma grande parcela dos votos na mão de pessoas que confiaram no Bolsonaro, como a maioria de nós, em 2018. Só que quem percebeu a furada pulou fora. Só que as pessoas, naquela questão anterior, queria votar no X, mas votei no Y, é porque as pessoas, elas confundem política com futebol, Exatamente. com vencedor. Não, se você votou e o cara te decepcionou, larga a mão. Você não precisa defender, não é seu time que você tá ali na derrota e na vitória. Na verdade, assim, as pessoas, às vezes, elas acham que elas precisam escolher um ali. Por exemplo, nós temos ali, Lula e Bolsonaro, essa polaridade. Aí, olha, então, eu não gosto dele, então eu vou votar nele. Eu não gosto dele, eu vou... Cara, se você não gosta de nenhum, você não é obrigado a votar em nenhum. Por exemplo, eu votei nulo da última vez, e eu votei com gosto. Aí fala assim, mas você ajudou a eleger o Lula. Porra nenhuma, eu não ajudei a eleger Lula. Eu só não vou contra os meus valores e minhas virtudes pra votar numa pessoa que eu acho que é bandido. O Lula é bandido, Bolsonaro é pilantra, os dois pra mim não presta, eu nunca vou votar em nenhum dos dois. Se tiver que eu anular minha vida inteira, eu vou anular minha vida inteira, porque eu não confio neles. É uma questão de valores.
E detalhe, tem os próprios eleitores do Bolsonaro, tem muitos que não gostam dos filhos do Bolsonaro, sabem que eles são A bandidos. maioria, né? E ainda assim estão apoiando o Flávio Bolsonaro simplesmente por uma questão de que, porque é Bolsonaro. Não é, pra começar que não é Bolsonaro, claro isso. O Bolsonaro nunca falaria isso. Não tô defendendo o Bolsonaro, mas só pra ver se traz lucidez, Então, clareza. eu não falaria isso pra essa porque galera que ele tá apoiando perceberia que ia ficar muito na cara. Porque isso daí, pra mim, foi um desespero É burrice. grande, mas foi um desespero muito grande do cara. Tiro no pé, um baita Porra, tiro. gente. Ele quis fazer uma pombinha e saiu um morcegão. E sabe o que ele quis fazer? O Drácula. Você sabe- Saiu o Drácula. Pois é, sabe o que ele quis fazer? Há pouco tempo atrás, o Lula soltou uma nota que estava proibido, né, usar a linguagem neutra dentro dos órgãos públicos. E isso, querendo ou não, quem apoia a linguagem neutra, né, a galera aí, É verdade. Foi aceito. não gostou muito. Aí o Flávio Bolsonaro pegou assim, eita, peraí, vou pescar aqui um público. E jogou essa daí pra pescar, puxar esse público pra ele. E, sinceramente, só se for muito burro mesmo pra Não, acreditar gente, nisso. pelo amor de Deus. Soa muito mais como uma brincadeira de mau gosto. Exatamente. Parece que é uma tiração de sarro. Ó, soa muito mais do que um deboche. Muito mais como Um deboche. do que, na verdade, é. E vamos ser sinceros, um presidente do Brasil hoje, com a fala dele, ele pode mover tanta coisa no Brasil, Exatamente. positivamente ou negativamente, a própria economia em si. Imagina uma pessoa que solta uma nota dessa como pré-candidato à presidência da República, quando for presidente, o que ele será possível falar que vai prejudicar o Brasil? Assim como o pai dele prejudicou o Brasil em muitas situações com Demais. falas malditas. Não, na verdade, vamos ser sinceros, o Bolsonaro era um boçal. Ele não conseguia nem falar. Nunca. Gente, isso daí E quando foi. falava merda. Nossa, isso daí de 100 palavras que ele falava, 98 era merda. Tinha coisa até quando era algo bom, Ele ele não conseguia conseguia. falar e deixar o negócio aí como algo ruim. Exatamente. Ele é péssimo. O Lula, ele é ruim. Só que ainda o Lula consegue. Ele consegue enrolar. Ele todo consegue mundo. enrolar, que ele tem mais malícia ali na hora de falar. O Bolsonaro nunca teve, gente. E assim, essa questão dos filhos que o Gabriel bem falou, tem muita gente, acho que uma grande parte, que não gosta dos filhos. E também essa escolha dele, por isso que eu falo, todas as escolhas que eles estão fazendo estão sendo tiro no pé. Isso daí, gente, a gente fica assistindo, eu acho que você precisa ter basta ter 2 neurônios e eles estão se comunicando com o outro, você percebe a situação. A gente tem, assim, eu tenho muito comigo uma questão de princípios e valores que são inegociáveis. Então, honestidade, claramente, não é um Não tem. princípio e valor deles inegociáveis, porque ele tá negociando. Porque ele não acredita nem nisso que ele postou. E ele postou pra tentar agradar. Gente. Então, ele já tá quebrando os próprios princípios deles. Então, quanto mais ser fiel ao povo, nunca. Agora, eu acho assim, eu fico pensando assim, quando eu vi essa notícia, aí eu fiquei imaginando assim, pode ser que eles agora soltam uma notinha do caso Aristides, sabe o caso Aristides? Você só me falta pra florear mais. Não, isso aí foi o cúmulo pra mim. Não, Mentira. mostra o desespero, né? Pessoal, bora? Próxima pauta. Próxima pauta. Tá, Vamos próxima falar de pauta. Eu tô Ceará? até com medo dessas próximas pautas. Vamos lá, falar de Ceará. Ceará, gente! Qual é a pauta do Ceará? Qual é? Governo do Ceará, Fortaleza e 52 prefeituras perdem verba extra na educação em 2026. O recurso complementar da Fundeb é destinado a estados e municípios que melhoram a aprendizagem e reduzem as desigualdades na educação. O governo do Ceará e ao menos 53 prefeituras cearenses, incluindo Fortaleza, não irão receber em 2026 uma verba extra destinada à educação e repassada pelo governo federal. O recurso faz parte de um mecanismo complementar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, principal fonte financiada do financiamento da educação pública no país. O total dessa verba adicional, ela varia de uma rede para outra entre os municípios cearenses que irão receber os valores em 2026. Caucaia e Sobral concentram os maiores repasses. A exclusão tanto da rede estadual de ensino quanto das 53 redes municipais ocorre porque essa gestão não atenderam aos critérios estabelecidos pelo MEC para ter acesso à complementação da União. Entre as exigências estão redução das desigualdades educacionais entre os estudantes, sobretudo de baixa renda, negros, indígenas, e a adoção de critérios técnicos de mérito e desempenho para a escolha de diretores escolares, ou seja, sem indicações políticas. E aí, pessoal? Gente, olha, eu tô quase sem palavras nessa situação. Isso que é governo aliado, né? PT com PT, imagine se não fosse. É isso que eu ia falar, porque eles não têm outra. Gente. Na verdade, é porque isso é uma verba do MEC que tem que atingir ali as métricas
necessárias para ter Pra direito. ser contemplado. Né? Então, dessas metas aí, tem a questão da desigualdade, por exemplo, educacional entre a rede pública, entre o povo mais vulnerável com o público da área nobre, por exemplo. Não pode ficar atrasado em termos de educação, né? E assim, eu tenho uma opinião sobre o motivo disso daí. O motivo disso aí, claramente, pelo que eu conheço de Fortaleza, principalmente, são as indicações de aliados políticos a diretores de escola. Isso é fato. Que não tem competência. Que não tem competência para estar naquele cargo. Então, a pessoa, em vez de ser colocada por mérito, né? Esse daqui, peraí, esse aqui vai ser bom, vai melhorar a nossa educação aqui, vamos colocar eles agora para ser o diretor da escola. Por currículo, por mérito. Por mérito. Não, é colocado, não, vou colocar um aliado meu, porque eu vou gerar ali capital político com esse aliado, e aí é melhor para mim do que me preocupar com o futuro das crianças. Não, eu quero me preocupar com meus votos. E aí acontece essa situação. São 52 cidades, mas o mais absurdo que eu acho é a própria capital. Fortaleza está entre elas. Porque se a gente olhar para a cidade, tem cidade hoje dentro do Ceará que está tão abandonada que, de fato, não é surpresa ela perder um fundo desse. Isso seria mais um índice que estaria ruim na cidade. Exatamente, né? Mas agora Fortaleza deveria ser exemplo. E Fortaleza não é. É assim, o que causa... Para vocês... Eu não sei, eu vou explicar aqui para ver se vocês entendem. A narrativa que eles criam é uma narrativa tão forte para mexer com a cabeça dessas pessoas, que sempre falam assim, não, mas o Ceará tem pessoas inteligentíssimas, o Ceará exporta... Olha onde chegou. Olha onde chegou. Mas a população ainda, se você for falar com certa população, eles vão ter esse entendimento. Não, mas aqui tem as pessoas mais inteligentes, aqui não sei o quê. Não tá assim. Não está desse jeito mais. E o Brasil, em si, de uma forma geral, é muito mal avaliado em termos de educação. A gente está entre os piores países dentro das pesquisas aí do próprio PISA, por exemplo, né, em termos internacionais, como nos países que têm a pior educação do mundo. Perto de então, nossa educação não é exemplo. Então, Somália, perto de pessoas... Butão. E eu não sei como é que tá a Índia. Acho que a Índia também tá bem, não tá na educação. A Índia A Índia cresceu. A Índia teve melhor do que o Brasil. É muito triste uma coisa dessa, assim. E eu acho assim, falando de Brasil, eu acho que os estados nordestinos, eles estão sofrendo cada vez mais. Tá sofrendo muito. Da educação. E o Ceará, em certos termos, comparando só Brasil com Brasil, né? O Ceará é uma das melhores educações do Brasil. E agora tá em só ladeira abaixo. Dizendo, na narrativa deles, eles sempre falam assim, não, mas a gente não está mais assim, a gente tem que se atualizar as questões, não está. E não é de pouco tempo. E quando Já tem um tempo que tá nessa decadência. Exatamente. E quando a gente fala de pessoas inteligentes, porque as pessoas são inteligentes, né? E essa questão, as pessoas realmente que são inteligentes em termos de estudam e realmente têm uma capacidade maior aí de aprendizado, e quando aprenderam mais, né? Elas vão embora do Brasil. Não, porque aqui não é valorizado. A primeira coisa que se faz, Fora do Brasil. quando as pessoas elas têm uma ascensão, é ou ir embora do Estado, que o Estado não colabora. Por exemplo, aqui a gente tem esse problema. Aqui as pessoas que começam a ter uma ascensão, elas vão embora, elas não ficam aqui no Ceará. Vão para São Paulo. Elas vão para São Paulo. O meu marido mesmo fez isso. Aí a gente voltou por outra ideologia, mas assim, vão para São Paulo. O caminho, eles não fazem o caminho, ao contrário, fogem daqui. Na verdade, vamos falar a realidade, as pessoas fogem daqui. Exatamente. Porque não tem incentivo. Não tem nada, não tem estrutura, perspectiva, não né? tem perspectiva. Então as pessoas acham, então não adianta você ficar... Assim, o que me irrita muito é ficar nesse discurso barato, discurso raso, de não, mas a gente produz em várias mentes, várias... Pra que você tá produzindo? Exatamente. Porque pra você não tá servindo pra nada. E a educação aqui no nosso estado, hoje a prioridade é usar ela como capital político dos governantes que já estão aí. A gente vê a própria presidente do Sindicato da Educação, hoje fazendo campanha política, inclusive pro próprio prefeito responsável por essa perca aqui desse capital, que seria de grande importância para o nosso município. O que é isso? E você vê ela fazendo manifestação direto aí. Mas você vê ela falando sobre isso daqui, sobre essa perca, ela manifestando sobre? Lógico que não, claro. Então, até porque ela é aliada do prefeito do PT que tá aí, o Evandro Leitão. E ela é uma das principais responsáveis, já que ela tá à frente disso, né? Isso daí é um escândalo, gente. São 52. Se ela é 52 cidades. 52 se ela cidades. É presidente do sindicato, ela não deveria bater nessa pauta? Não deveria trazer isso daí, isso em questão? Bater na pauta dos privilegiados ali, que estão ali como aliado político indicado como prefeito, como diretores das escolas? Não bate nessa pauta. Tá lá só fazendo a campanha dela, pra querer ser eleger deputada. O intuito deles mesmo o intuito é de emburrecer mesmo, assim. Não seria interessante, né? Investir. Aí é aquela velha história do Lula, né? Se as pessoas tiverem o conhecimento, não vota mais em mim. Porque se elas ganharem um salário melhor, ela não vota mais em mim. Então eu preciso manter o povo tudo lá embaixo, pisar neles, peraí, fica aí, não se melhora não. Continua aí, não quero que vocês tenham mais conhecimento, nem tenham mais dinheiro, porque senão eu perco, eu não quero perder. Exatamente, é isso. E aí a ideologia do PT
pura é essa Isso daí. tem que começar a mudar. A educação é um dos pilares mais fortes que a gente precisa mudar. Principalmente a educação básica. Exatamente. A educação desde o ensino fundamental, do infantil, porque a base está ali. Se a gente muda hoje o nosso infantil, nossas crianças, o nosso futuro está garantido. Tá garantido. É o que, como a Denise falou, né? A gente tem que investir agora nessa nova geração. Exatamente. Inclusive, Pode falar. inclusive eu acredito que deveria ter um investimento muito maior no infantil e fundamental do que no próprio curso superior. Deveria ter um Porque na investimento verdade ele muito já tá maior. com muita influência, assim. Lógico que a gente não tem que esquecer, tem que sempre tá em cima, assim. Mas eu acho que já sofreu muito assédio político, já doutrinou demais, entendeu? Então a gente sente essas dificuldades. A gente sente essas dificuldades quando a gente vai para umas universidades federais. Pois é. Não tem quase, a gente não consegue quase entrar. Mas por conta toda essa questão dessa doutrinação, toda essa questão dessa, né? Agora, assim, eu também acho que desde o infantil, se houver um bom investimento, aí é outra coisa. Mas a gente não consegue entrar hoje, nem mesmo no infantil e no ensino fundamental. Hoje eu faço as visitas aí em hospitais, as escolas não permitem que a gente entre para ver os problemas que está tendo lá. Por quê? A grande parte é aliado É do indicação, prefeito, né? é aliado do governador, não, porque se você mostrar isso aqui, quantas vezes eu já escutei isso? Não, Gabriel, porque se você mostrar o problema que a gente tem na escola, você me prejudica. Porque eu posso perder até o meu cargo. Então, na verdade, você acaba sendo, ali tá sendo preso, né? Tá sendo uma vítima, ali é um cárcere daquela situação. Exatamente. E eu vejo políticos da esquerda, políticos aí aliados ao PT, indo fazer visitas nessas escolas e mostrando tudo maravilhoso. E às vezes até o próprio problema que tem lá, eles mostram como algo positivo. Olha aqui, o que Gente, nós vamos isso é um fazer? Vamos absurdo. fazer a coberta aqui da quadra agora. Vai fazer quando? Vai fazer ou só vai prometer como eles fazem? Pode ser que se prometer hoje, daqui uns 20, 30 anos, eles façam. Ou então fica ali, coloca uma obra e fica ali enrolando a obra o resto da vida, não termina, só pra... Um grande desafio para nós, eu acho, a educação é um grande desafio de longe, e eu acho que esse é o mais complexo. Exatamente. E eu Porque a gente sabe como eles monopolizam essa questão da educação, e de anos. Exato. E eu queria até bater na pauta e falar sobre ensinar empreendedorismo para as crianças e para adolescentes. Mas a gente não está conseguindo fazer nem o básico, como é que a gente vai incluir mais pauta? E eu acho que aqui no Nordeste, Ceará, Nordeste, ainda é mais complicado. No Sul e no Sudeste, eu acho que é mais fácil. Por exemplo, o deputado Guto Zacarias, ele tem já está acontecendo essa questão, não é, Denise? Do empreendedorismo, né? O jovem aprendiz, não é isso? Não é Jovem empreendedor. Jovem empreendedor? Jovem empreendedor, ele tem, acho que já foi aprovado. Ele tem projeto de lei. Já. Não, acho que até foi aprovado, não inserir foi? aí Se eu não me o engano, já foi empreendedorismo. aprovado. Ele tem isso daí e eu achei, e é bárbaro. O que falta aqui é o seguinte, é a gente começar a se mexer e começar a aplicar isso daí, porque tem toda uma questão de disciplinas na escola, nesse projeto do Guto, que obriga a criança, o adolescente, a fazer aquela matéria, a entender de planejamento financeiro, entender de empreendedorismo. Então eu acho isso daí é bárbaro, tem que se começar daí. Isso é o necessário. O necessário, É o necessário. É tirar o pensamento de pobreza, que geralmente é implantado através das ideologias, para ensinar aí uma mentalidade de riqueza. Né? Exatamente. Porque isso aí é mentalidade de riqueza. Próxima pauta, Dê. Vamos lá? Vamos lá. Nó. Próxima pauta. Agora vamos falar de governo Lula. Governo Lula. Ó, é importante deixar claro que é governo Lula. Essa notícia não é do Lula. Embora a dona Janja gosta de passar o cartãozinho corporativo, mas aí tá falando do governo Lula, né? Que envolve vários ministérios. Então, nesse governo, gastou-se mais de 420 milhões no cartão corporativo em 2025. A soma dos 3 primeiros anos de gestão petista, 23, 24 e 25, supera a casa de 1,4 bi nesse tipo de Puta despesa. merda. Mas deixa eu fazer uma pergunta sobre essa sua explicação. Aí não está incluso os gastos da Janja com o cartão? Não, Ou eu tá acho que é- incluso? Pelo que eu entendi, não. Esse é um levantamento que foi feito. Acho que essa notícia não mostra, mas foi um levantamento feito pelo Metrópolis, se não me engano. E dentro desses gastos estão incluídos passagem aéreas. Os ministérios que mais gastaram foi educação, meio ambiente e turismo. Se não me engano, tá ali na notícia. As passagens aéreas estão no topo do gasto, Passagens né? aéreas Não, e ali tem- iFood, inclusive. Eu vi que tem muito iFood. iFood. Como é que tem um gasto exagerado com iFood no cartão corporativo? Cara, eu acho assim, é um dos governos onde mais se viaja do que dos outros. Ele fica tanto fora do Brasil, eu acho que, tipo assim, a gente podia. Eu acho que os
os deputados, os senadores deviam convidar ele para de vez em quando ficar mais um tempinho aqui no Brasil, dar uma passada, porque ele viaja tanto, e quando ele vai, ele leva a carreta furacão todinha. Exatamente. Sempre quando eu vejo que me dá uma agonia, a Fafá de Belém é a primeira que tá. Vocês já notaram que ela sempre viaja com o Lula? A Fafá de Belém é a primeira que tá lá na ponta, e depois é aquela a carreta furacão todinha. Gente, não tem país que aguente isso. Pois é, agora deixa eu te contar. Essa despesa, esse gasto aí, grande parte dele tá sob sigilo. Como que a gente sabe como que não foi gasto com Não, eu acho que questões? é só parcialmente que eles. Existe uma grande parte que tá sob sigilo aí. Consegue puxar pra nós aí quantos por cento? Não é todo que tá aí? Não, tem Não, tem uma parte sem sigilo. O todo tá aí. Só que o que foi gasto, O uma valor grande em si, parte está em sigilo. É Entendeu? sigilo. Inclusive, eles voltaram para poder continuar o sigilo, não foi? Não, vai continuar o sigilo. Não sei quantos anos isso daí aí. é a farra do Lula. Isso aí é a farra do Lula, só. Porque tem um cartão aqui sem limite pra me gastar. E ninguém pode saber, ninguém vai saber com o que é que eu vou gastar. A Janja tá bem na Tá fita, fazendo meu a amor. festa. Você acha que isso aí não tem gasto da Janja? Eu duvido que não tenha. A Janja... E além disso, ela tem mau gosto. Com todo esse dinheiro, ainda se veste mal. Parece um balão de festa junina. O meme ambulante. E eu fiz um levantamento. O governo Dilma gastou em torno de 105 milhões por ano que esteve lá. No total de 421 milhões. Que já dá o total do que o Lula gastou somente em um ano. Em um ano ele gastou mais do que a Dilma gastou em todo o governo dela. O Michel Temer gastou em torno de 66 milhões por ano. O que o Michel Temer gastou nos 2 anos de Bem governo menos. dele dá um percentual de 25% menos, do que o Lula gastou em um ano. O Bolsonaro gastou 66,8 por ano. Dá um total de 277 milhões de reais durante todo o governo dele. O Lula gastou em um ano o dobro que o Bolsonaro gastou em 4 anos. Então, nunca houve um gasto com cartão corporativo tão alto como agora. O Lula simplesmente jogou tudo pro alto. Eu vejo o pessoal falando sobre questão de discutir sobre implantar a monarquia de volta no Brasil. O Lula já se sente o rei. Claro que já se sente. Ele já tá vivendo a monarquia dele. E a gente na plebe, não era assim? Só eles tinham tudo e a gente cagando em buraco, né? Sei lá o que. Nós já estamos assim, eu falei. Exatamente. A gente só falta pegar a tocha assim, ó, e começando a daqui a pouco não vai ter mais luz, só vai ter luz na casa do rei. Só vai ter luz na casa do rei. Só na casa do Exatamente. rei. Isso aí, água só na casa do rei. Ele tá levando o comunismo muito a sério aqui no Não, Brasil, gente, não é? O comunismo... O comunismo, entre aspas, o comunismo chinês, né? Que onde a população vive o comunismo, mas o dono do capital vive o capitalismo puro, todo pra ele. O venezuelano, Lógico, né? ele é Exatamente capitalista. como o comunismo da Venezuela, que o Maduro era o rei, e o resto todo mundo na pobreza, na miséria, e foda-se o resto. O que o Lula tá fazendo hoje é isso, a farra do Lula. Sabe o que me dá impressão às vezes, gente? Por exemplo, assim, o Lula tá com quantos anos agora? 80 aí? 80. 32, 33? Eu acho que ele Não fala assim, eu lembro. vou morrer mesmo, eu quero que todo mundo se lasque, Exatamente. foda-se todo É. mundo. Mas o que não tinha nos outros governos e que tem agora? Vamos ver se vocês adivinham. O mau gosto da Janja. A Janja gastou. Janja gostando de... A Janja, eu vou ser sincero, eu gosto da Janja, eu gosto dos memes que ela faz, que a gente rola de rir. A Janji. A Janji. Agora, é o cúmulo do ridículo é a Janji. Pelo menos ela dá motivo pra gente fazer piada com o eu Lula. sempre lembro, a Denise deve, Gabriel, acho que depois você pode pesquisar isso e ver. A Denise lembra. O nosso professor Ricardo Almeida, uma vez ele tava falando da Janja, por exemplo, assim, a Janja é aquela mulher que ela quer passar a imagem desconstruída, entendeu? E tal. A própria esquerda, assim, o brasileiro, vamos lá, o brasileiro, ele gosta de mulher bonita, ele não é besta. O brasileiro gosta de mulher bonita, ele Não gosta, é o por exemplo, caso, assim... não é o caso do Lula, pelo Não, visto, não né? é, não é Porque o caso dele, mas, por Marisa era exemplo, até a gente bonita, teve agora... primeiras damas bonitas, por exemplo, a Marcela Temer era muito bonita, a própria Michelle Bolsonaro, ela não é feia, Não. É bonita. ela é bonita. Aí chega uma Janja, toda desconstruída, ela quer ser a chique, a elegante, mas desconstruída. Nem o próprio pessoal que é desconstruído do pessoal lá de São Paulo não tá batendo com a Janja. Né? Porque a Janja é feia. Fora isso, a Janja casou com um cara que é muito mais velho que ela. E ela tira a virilidade do cara. Ela manda nele. Vocês repararam o tempo todo que ela manda no cara? A Janja é aquela madrasta que ninguém gosta. É. A Janji. Por exemplo, assim, o cara tá falando lá em rede nacional, a gente percebe que ela tá escrevendo um bilhetinho e passando pra ele ler. Ela tira a virilidade do Lula. Entendeu? Então, ela é uma mulher. Primeiro que ela é feia. O brasileiro não gosta de mulher feia. Ela quer ser elegante e desconstruída ao mesmo tempo, e essas duas coisas não andam junto. Não. Não é verdade? Não. De Esqueceram fato, de ainda avisar não. pra Ela é ela bem que a desconstruída. pobreza demora 8 gerações pra desaparecer. A dessa- dela é uma maldição, vai demorar séculos. E outra coisa é, tipo assim, ela tira completamente. O Lula é um retardado perto dela.
O Lula ficou bem retardado. perto dela Muito, mesmo, gente. de A mulher fato. tira a virilidade. O Lula deixou de ser De mais fato. homem, porque ela fica o tempo todo. Teve um escândalo lá na Nem os Sapucaí. petistas gostam da Janja. Não gosta, porque ela tira a virilidade do cara. O cara quer fazer alguma coisa, ela vai lá, corta, e ela que manda. É ela na frente, é ela não sei o que. Gente, é ridículo isso daí. Ridículo. Na Marquês de Sapucaí, brigou com a filha dele. Brigou. Todo mundo tá sabendo. Agora eu quero saber quem fez a fofoca. O filho também não gosta dela. Não, eu quero saber, porque só tava no camarote. Janja, Lula, a filha do Lula, o Alckmin e a dona Lu. O Alckmin, acho que nem assistindo ele tava, porque ele dorme. A mulher dele também. Quem que fez essa porra dessa fofoca? Porque o Alckmin é aquele songo-mongo, picolé de chuchu, não é não? É isso. E a Janja é a madrasta má. Ela é. Ela É. faz esse papel. E faz esse papel não só com a família do Lula, como com todo mundo. Ela é arrogante, Exatamente. pretensiosa. Eu acho que ela poderia ser humorista. Poderia ser humorista. Humor Podia colocar negro, ela num programa bem. Zorro Total. Ela seria ótima no Zorro Total. Gostei. Júnior. Daí é. Acho que a Janja seria um ótimo personagem do Zorro Total. Já, meu filho. É, ela falava assim, né? Não, gente, a gente tá. Eu acho que é a pior primeira dama que a gente teve de longe. Não, essa pauta aí eu vou te contar. Até. Gente, vocês lembram do Ítalo Santos? O Raítalo? Nossa senhora. É, Raítalo Santos? Essa falta aí é bárbara, né? Não, essa aí ficou pra história É. do livro. É a Rapunzel perdida. Raítalo Santos é condenado a 11 anos de prisão por exploração sexual. A Justiça da Paraíba tornou pública nesse domingo a condenação do influenciador Raítalo Santos e de Israel Vicente. A decisão foi assinada pelo juiz Antônio Rudmaci Firmino de Souza, da Câmara de Baiú, na Grande João Pessoa. É isso aí. Baúx. É. Segundo a sentença, os dois foram responsabilizados por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. As penas definidas foram de 11 anos e 4 meses de prisão para Raítalo e 8 anos e 10 meses para Israel. O magistrado afirmou que os crimes teriam sido cometidos com exploração de vulnerabilidade das vítimas. O documento descreve ainda que os adolescentes teriam sido inseridos em um ambiente artificial e controlado, comparado a um reality show, com exposição em situações de risco. Além das penas de prisão, a Justiça fixou indenização por danos morais, no valor de 500 mil, e determinou o pagamento de 360 dias de multa para cada réu. A defesa informou que irá recorrer da decisão. E aí, Vocês gente, acham que foi justo? Acho que essa foi condenação? pouco. eu também Eu acho que foi pouco, deveria ter foi sido pouco. muito mais. Porque já seria o próprio exemplo para nós. Porque atualmente a gente não tá tendo bons exemplos da nossa justiça, principalmente quanto a esse assunto. Né? A gente viu Pelo amor de recentemente. Deus, é um nojo, né? A gente viu É. recentemente o caso do homem lá que foi considerado família de 35 anos com a menina de 12 anos de idade. E quando foi se investigar, o próprio. Como é que fala? O promotor também estava sendo processado e descobriu outros casos que ele também estava cometendo assédio sexual com crianças. Com crianças. Ele era o é. relator, tem pelo menos 2 vítimas, Isso, né? já tem 2 vítimas aí já. Aí agora o caso do Ítalo Santos deveria ser um exemplo para nós de um dos crimes para Mais ter bárbaros. com a pior pena que exista, porque esse é o tipo de crime que mais me contraria. E infelizmente é muito comum isso daí. O Ítalo Santos fez o cúmulo do absurdo com esse tema, que é criar um modelo de negócio digital na rede social, no Instagram, com exploração sexual de crianças, aberta assim para todo mundo. E trocando, né, usando a vulnerabilidade delas, e o pagamento delas era o que? Era iPhone. Não, é exatamente, porque é mentalidade, né? Você tá lidando com criança. Ou você tá lidando também com um familiar de uma criança que também tá explorando ela. Ali é todo mundo explorando E com a a vulnerabilidade da criança. Com a conivência dos pais. Exatamente. Que é mais Então, absurdo. assim, mas é que o Gabriel falou. Olha essa última questão da justiça que a gente teve. Gente, não tem nem o que muito falar. E a China agora acabou Tinha de... 35 anos Tinha 35 anos. e a menina 12? 12 anos de idade. Gente, Uma criança. 35 anos a 12 e o nosso judiciário, sinceramente, é de dar nojo. E quanto à China, a própria China, eu sou muito crítico à China, mas a própria China está passando a considerar agora o crime de abuso sexual infantil com a penalidade de pena de morte para quem cometer. E o Brasil Já teve, normalizando. Já teve condenação já. Já teve condenação por pena de morte lá? Já teve? Ela é a especialista da China. Um senhor chamado Guo, um empresário lá de Pequim, já tá
Condenado. Sentença marcada. E teve um outro também, um outro trabalhador nas ruas, se chama Chan, o senhor Chan, que tinha estrupado 11 meninas aleatoriamente na rua, forçado mesmo. Já condenado também. Pois é, e agora o Ítalo Santos vem com um crime desse, pega lá 11 anos de prisão, não vai ficar 11 anos, a gente sabe Não que fica, não fica. então é isso que eu ia falar. Fica É muito 11 anos, mas menos. não fica 11 anos. Se a gente comparar ele com outros crimes, como a mulher que escreveu com batom na estátua lá, mereceu ou não Ou mereceu um roubou na crime esquina muito alguma maior? coisa ali, não pegar no mercadinho, sei lá. Essa é a grande questão. O problema do Brasil hoje não é nem falta de prender. É que estão soltando. É quem solta. O problema do nosso Brasil hoje tá na justiça, não é nem na polícia. O pessoal fala da polícia. Ah, a polícia não prende, não pega. A polícia até pega, até prende. Mas o problema solta, tá vai sendo pra- a justiça é. que tá soltando. Solta os São as bandidos. brechas, Então, né? além dessas brechas da lei, a gente precisa, na verdade, urgentemente atualizar a questão da nossa Constituição, das nossas leis, A gente precisa de uma em reforma tudo. constitucional urgente. Urgente, porque, por exemplo, assim, a gente tem eu tava conversando esses dias com o nosso jurídico, com o Janja, existem alguns crimes que não tem, por exemplo, assim, acaba a população, a gente acaba equiparando algumas coisas, e tá muito desigual. Então precisa, hoje já passou da hora de ser atualizado. Exatamente. Entendeu? A população ela tá muito defasada. E as leis estão defasadas. Isso está nos Precisa atrasando. ter uma reforma. E outra coisa, tem tanta lei hoje, mas tem tanta lei que uma lei condena e a outra descondena. Então, é a tal das brechas. Como que a gente tá nessa situação? A gente também não é só criar mais leis, a gente também precisa acabar com algumas leis também. Tem lei aí que já Não, tá precisa defasada. reformar tudo. É que eu falei, Precisa de uma atualizar, mas reforma reformar. Entendeu? A partir daí. É assim, penas mais duras, tudo bem. Mas às vezes você tem na própria justiça, você tem uma que condena e a outra que vai lá e alivia. Por isso que eu tô dizendo, não adianta fazer remendo. Tem que reformular tudo. O próprio cara mesmo que foi, do caso da criança dele de 35, a criança de 12 em Minas Gerais, foi usado uma lei para proteger ele que deu a absorção dele. Foi através da lei, não foi só por uma opinião lá do acusador, não foi. Então, eu acho que assim, a gente precisa urgente dessa reforma também, porque as pessoas elas estão começando a inverter os valores. E aí, se não ter essa reforma, vai ajudar ainda mais piorar. E a gente precisa disso com urgência, porque tá chegando num ponto que daqui a pouco... Porque, por exemplo, o caso do... rapidinho, só vou entrar nessa, fazer uma analogia. O caso daquele homem que descobriu a traição da mulher, matou os filhos e se matou. A população tá tão doentia que ela começou a culpar a mulher por aquilo ali. É. Como se o crime... Entendeu? Como é que para a gente, o cara, ele matou os filhos e se matou. Entendeu? Olha a diferença. Então, é isso. Por isso que eu acho que a população, ela precisa do norte. Entendeu? E a gente tá lá atrás, precisa de uma reforma urgente e explicar, olha, isso aqui, entendeu? Ó, é assim. Exatamente. E uma reforma, primeiramente, é uma reforma política. E a reforma política só é feita através da população. A população Sim. precisa perceber que nós precisamos hoje de uma reforma política. De parar de eleger os politiqueiros que estão ali só fazendo campanha durante todo o seu mandato o tempo Isso. todo, pensando só em voto, e eleger gente que realmente tem competência e está disposta a fazer o que precisa ser feito, mesmo em alguns momentos contrariando algumas opiniões públicas. Isso é normal. Para que a gente consiga organizar a nossa sociedade, porque pro rumo que tá seguindo, Não dá. daqui a pouco tá impressão... tudo de pior, tá liberado pra ser Não, feito. então, a impressão que dá é que a gente tá voltando, sabe naquela época, assim, quando a gente vê certas coisas acontecer, eu sinto que parece que eu tô voltando em séculos atrás, assim, a gente tá pegando aquelas tochas ainda, assim, e invadindo a casa das pessoas. Quando Mas eu vi aquela questão dela não poder, dessa moça, Sara, que foi do caso do marido que matou os filhos e se matou, ela não pôde ficar no enterro do próprio filho. Porque a população estava hostilizando ela, ameaçando bater e ameaçando. Aonde a gente tá? A que ponto a gente chegou? Daqui a pouco a gente é aqueles bárbaros que pegam as tochas e que invade a casa do outro para poder queimar. Mas isso é resultado do quê? É resultado de leis desatualizadas, não reformadas. É isso. A população ela precisa de regras e ela precisa de norte. Exatamente. E daqui a pouco vai estar chegando ao ponto que nós vamos ter que adotar, talvez, até as leis que o próprio crime organizado usa hoje, por exemplo. Porque o crime organizado, as leis deles são respeitadas. E não é só por quem tá no crime, não. É respeitado por todos. Porque o que eles Sim. falam hoje, ou você faz, ou você morre. Então, Tem o código tá deles. chegando ao ponto que nós vamos ter que começar a usar esse tipo de lei. A própria liberação do porte de arma, por exemplo, eu sou totalmente a favor. Tem que ter. Pro cidadão inocente, porque o bandido tá armado. Só que daqui a pouco eu vou ter que me proteger atacando. Entrou um bandido na minha casa, o que eu vou fazer? Não vou esperar ele me atirar em mim, me matar primeiro. Primeiro eu ataco pra eu me defender. Exatamente. Então, tá chegando ao ponto que realmente a gente tá retroagindo em termos de história, indo Muito, pra época das demais. cavernas. Se a gente parar pra observar. Simplesmente por falta de uma reforma política principal. A Mas gente vai chegar tá na mão do povo. É que nem eu brinco. A gente vai chegar, talvez, no momento que vai ser a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Você matou, eu vou matar também. Você estuprou, eu vou estuprar também. Vai chegar desse jeito. Porque nada é feito.
Tá sempre um negócio de anos atrás, sem reformular. E a população, ela pede isso. A sociedade pede organização. Ela pede. O povo quer, o povo precisa, É. o povo quer um representante que organize isso. E o povo acredita. O problema é que eles estão acreditando nas pessoas erradas. Tá acreditando no ficando- populismo barato. Quando uma pessoa vai ser punida, aí logo entra os direitos humanos e tal, e anula tudo aquilo. Então tá muito confuso. O que precisa é isso. Eu sei que eu acho que é uma questão chata reformular tudo isso. É uma questão que vai ser demorada, mas é preciso fazer. E precisa entrar gente competente, gente que entende pra fazer. Não adianta entrar o Zezinho da esquina que não entende bosta Tem nenhuma, gente que né? tem coragem, porque pra colocar alguém lá só por puro populismo, ele não tem coragem. Tem que ser gente que tem coragem de confrontar e bater de frente com esses assuntos, com essas questões. Porque quem não tem coragem, o político politiqueiro ali, que é o populista, ele não mexe muito nessa pauta, parece essa pauta aí é um pouco complicado. Vamos mexer nela, não. Quando vai falar alguma Não, coisa, é porque- só chega pertinho e Mas sai, aí porque tem é medo de perder covarde, voto. porque fica com medo, por exemplo. Assim, Tem que colocar gente que não a tem questão medo. dos animais, por exemplo. A gente sabe que agora tá no maior hype. Tô mentindo? Na Negócio- causa animal virou uma máfia. Virou uma máfia, virou um maior hype. Aí, por exemplo, assim, maltrato, não sei o quê. Estão cada vez aumentando mais a punição e tal, não sei o quê. Mas essa questão da menina com um cara de 35 anos com uma menina de 12 anos, não é. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Então, Não as dá coisas não tão- visibilidade, não dá voto, não dá corte pra voto. rede social. Eu não tô dizendo, eu não tô entrando em demérito dos animais, porque eu sou apaixonada pelos animais, entendeu? Com Não certeza, é isso. tem que Não é proteger. isso. Eu tô fazendo uma analogia assim. Quando tá no hype e quando traz um ganho para as pessoas, aí vamos lá, vamos aumentar, vamos punir, vamos ser mais severo. Enquanto o outro ali, ó, que é tão quanto bizarro, horrendo, tudo isso, tá ali, ó, jogado, e a gente vê o judiciário fazendo essas bizarrices que acontecem. E o problema maior dos direitos humanos é que quando pega uma situação dessa igual a do Ítalo, coloca uma pena máxima pra ele ali, o direitos humanos vai vir ficar do lado das crianças ou do lado do Lógico que da Ítalo? vítima, não. Ninguém, O por problema dos exemplo, nossos direitos humanos é que o direitos humanos hoje tá do lado de quem? Tá do lado de quem ataca, tá do lado do bandido, tá do lado do marginal. Mas e Sim. o povo, e a população, e as crianças que estavam ali? Eu Você quero ver nunca os vê. direitos humanos defendendo aquelas crianças ali. Não, mas que eu você tá vejo. certo. Você nunca vê, por exemplo, numa questão de violência, você sempre vê, olha, ele vai ser solto, não sei quem vai fazer isso. O pessoal, agora, ultimamente, tá tendo uma romantização desses criminosos, né? A gente vê isso pela Netflix, pelo Caramba 4, tá tudo romantizando. A Richthofen, ela tem um monte de fã. O bandido hoje, ele, quanto maior a atrocidade dele, Ele é mais famoso. ele vai virar filme depois, vai virar série. Receber, vai ter um monte de gente afim dele, vai começar a cartas dar e autógrafo, cartas. porque tem fila de gente querendo tirar Exatamente, foto mas com bandido. mas isso acontece também porque a gente da sociedade é culpado também disso. A gente é o culpado, a gente é o Nós somos responsável por culpados, isso. exatamente. Agora tá todo mundo, quanto o bandido for mais filha da puta, ele é mais legalzão. Exatamente. É E isso o problema que tá é que por isso que acontecendo. as coisas hoje estão totalmente invertidas. Totalmente invertidas. Exatamente, porque ele não vai ficar muito tempo lá, porque assim, é difícil ficar, né? Depois vai pra semi-aberto, Não, pra não não sei fica. aonde, e depois disso ainda tem uma fama do caramba. A Richthofen lá, ela, que nem eu falei, ela é super famosa, diz que todo mundo reconhece, ela tava na praia esses tempos atrás, o pessoal tava tirando foto dela, que nem o Bruno da Elisa Samúdio, é igualzinho, entendeu? Onde a gente vai parar? A Mas questão da moralidade nossa já acabou, né? Eu tenho a impressão que moralidade não tem mais. Pois é, mas isso tudo é culpa da política. Esse é o que anos e anos de doutrinação fez com a nossa população. A gente vê desde a criança que tá ali adorando Oruan, pintando o cabelo de vermelho. Exatamente, você tá A se pessoa, debruçando. a pessoa que tá querendo tirar foto com um bandido que ficou famoso. Olha que nível que a gente chegou, a pessoa querer tirar foto com um bandido. Não, gente, então é isso que eu tô dizendo. Era assim, pra ele tá ter muito- raiva do bandido. Não, então você tá tirando foto com o bandido. Então, o que aconteceu foi que, por um lado, eles avançaram muito nessa liberdade, essa liberdade descontrolada e desequilibrada, que do outro lado, como ficou muito lá pra trás, as nossas leis, nossa Constituição, nossas leis, e aí ninguém se debruça mais pra poder fazer essa reforma. Ninguém mais, só se debruça pra falar para o outro. Por exemplo, alguém sabe, por exemplo, daquele que matou, estuprou e matou. Alguém dá algum ajudo pra família da vítima? Não. Não tem. Agora, pro cara que cometeu o estupro e o homicídio, tem. Tem Tem. tudo, tem jumbo, tem saidinha, tem salário presidiário. Tem sei lá, televisão aquela que o Lula cota, comprou pros tem presos televisão. agora. E a família Tem que salário, perdeu a um salário pessoa? maravilhoso. Exatamente. E a família que perdeu a pessoa, a família que eu sei que ninguém assiste isso, elas não são assistidas. Então é uma inversão muito grande. Infelizmente, eu acho que moralmente a gente desceu muito, Tá um demais. Demais. A moral do Brasil. Tá terrível. E a Terrível. gente precisa fazer uma reforma moral também. A gente tá falando de reforma. Eu vou fazer uma moral agora. Eu vou dar uma cartilha de etiqueta, de elegância, solenidade, né? É isso. Precisamos de bom senso.
Uma cartilha de bom senso, no Bom mínimo. senso, é o básico. É o básico. Qual que é a próxima pauta, Denise? É isso por Temos hoje. mais Isso por pautas. hoje? Eita, Por fomos hoje. hoje bem objetivos. Hoje fomos. Eu não acredito que eu não tenha sido cancelado, como eu pensei que seria com as pautas de hoje. Capaz. Mas você é sempre muito bem-vindo, Gabriel. Esse vai ser o primeiro de muitos. Ai, muito obrigado. Só tenho a agradecer a todos e todes. Todinho, Nescau e Leitinho. Nesquik. Espero ser sempre convidado. Tá? Quero agradecer a todos que estão assistindo também esse podcast, que é maravilhoso. É sempre bom estar com vocês e com esse grupo que só vem cada vez gente melhor. Alguns doidinhos, mas são gente mas é boa que tudo só, bem. e essa é a melhor parte. Beijo, pessoal. Tamo junto. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.